esta mensagem do Evangelho da Graça de Deus que Paulo trouxe e que a Bíblia registra, está sendo altamente esquecida nos dias de hoje. Ela precisa de fato ser revisitada e ser levada a sério. Porque nós estamos vivendo um tempo muito semelhante ao tempo pré-reforma, quando havia muitas penitências, muitos sacrifícios, as pessoas não conheciam o Evangelho da Graça de Deus. E hoje as pessoas falam da graça de Deus, mas a maioria, né? Falar aqui, não vou generalizar, mas a maioria não sabe nem o que é Evangelho da Graça de Deus, e para piorar, não sabe nem o que é graça de Deus. E ainda há um outro grupo que está aí, nós vemos que realmente leva a coisa a um patamar também antibíblico. Sempre há aquelas polarizações, né? Então as pessoas exageram, mas tudo tem um ponto. Sobretudo aquele que o Evangelho fala, sem querer inventar nada, com uma boa hermenêutica, com uma boa exegese, para entender, e sobretudo com a iluminação do Espírito de Deus, para entender o que a palavra diz, para que eu viva um Evangelho saudável. O Evangelho, na verdade, como diz Paulo, não é outro, é o Evangelho, ele apenas tem sido pervertido. E nós temos que trazer o Evangelho de Jesus Cristo, o Evangelho da graça de Deus, o Evangelho que dá saúde para a fé das pessoas. E aí eu quero ler com você aqui em Gálatas 1, e vamos aqui até o versículo 17, quando Paulo diz aqui: faço-vos, porém, saber, irmãos, que o Evangelho por mim anunciado não é segundo o homem. Primeiro ele tenta uma aproximação aqui com os Gálatas. Faço vocês saberem, irmãos, que ele andou batendo forte aqui no versículo 6. Me admira que vocês passaram rapidamente da graça de Deus para outro evangelho. Depois diz que não é outro evangelho, mas é o evangelho deturpado. E aí agora, para amenizar as coisas, ele diz: eu quero que vocês saibam, faço vocês saberem, irmãos, que o Evangelho por mim anunciado não é segundo o homem. Porque eu não o recebi. Então ele vai bater naquela tecla, né? Do compromisso dele com o Evangelho, porque Deus, antes dele, teve um compromisso de chamá-lo para o Evangelho. Ele vai trazer e explicar isso aqui. Faço, porém, saber, irmãos, que o Evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não o recebi, nem o aprendi. Primeiro, que eu não recebi. Segundo, que eu não aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Primeira coisa que Paulo tem é um encontro com Jesus no caminho de Damasco, e que ele, como bom judeu, sabia que Deus tinha guiado o povo na saída do Egito para a terra prometida, de dia numa nuvem, à noite numa tocha de fogo, e sempre que os sinais divinos traziam muito essa coisa, né, as teofanias, tinha muita questão do fogo, do poder, da glória de Deus. E aí, Paulo, quando vê, cai por terra, cego, e ouve a voz: Saulo, Saulo, por que me persegue? Ele já sabe que é Deus, pela glória do que ele viu, o resplendor e a voz. É tanto que ele diz: quem és, Senhor? Senhor para o judeu é Deus. Quem és, Senhor? E é interessante que Jesus, como eu digo sempre aqui, Jesus só completa para ele: eu sou Jesus. Quem és, Senhor? Sou Jesus a quem tu persegue. Senhor Jesus. Jesus que você está perseguindo é o Deus que se fez homem, é o Deus humanizado. Então você está perseguindo o próprio Deus quando persegue o povo de Deus. Então ele diz aqui:
que ele recebeu por revelação. Naquele momento ele tem a revelação de quem é Jesus. Só que depois, ele vai, com o conhecimento que ele tinha, ele vai estudar acerca do que a Bíblia diz, no caso que ele tinha nas mãos, o Antigo Testamento já falava sobre o Messias. Ele vai ressignificar tudo isso agora com a revelação de que o Messias é Jesus, de que Jesus é o Messias. Então aqui diz: porque eu não recebi nem aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Porque ouvistes qual foi meu proceder outrora no judaísmo. Vocês ouviram falar como eu era antes no judaísmo. Como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava. Paulo fazia tudo isso porque ele acreditava piamente no que a palavra dizia no Antigo Testamento, que o falso profeta devia ser perseguido, condenado e morto. Então ele não estava fazendo nada mais do que cumprir o que a palavra dizia. O falso profeta tem que ser combatido. E na cabeça dele, Jesus era um falso profeta. Quando ele entende que Jesus é o Cristo, Jesus é o Messias, tudo muda. Então agora eu tenho que olhar direito para as Escrituras, porque eu não estava entendendo. Agora eu já estou entendendo, então eu preciso fazer isso. E é interessante porque antes ele perseguia com todo zelo. Agora ele passa a levar a palavra com todo zelo e ele passa a sofrer as perseguições dos seus irmãos de nação, dos seus compatriotas. Começam a persegui-lo. E é interessante isso também porque a igreja de Cristo, os outros apóstolos, estão ali meio de lado ali, desconfiados. Quer dizer, Paulo sofre de todos os lados. Ele sofre do seu povo, que o abandona e agora se torna contra ele, por ele ter abandonado a fé judaica. E o povo da igreja também não confia nele, porque sabe da história dele antes, que ele foi o perseguidor. Quem garante que ele não está ali fazendo um teatro, né? E que na hora H ele vai chegar em determinado momento, ele vai aprender todo mundo. Então havia toda essa dúvida. Você vê o quanto Paulo, depois que veio para o Evangelho, o quanto ele sofreu. Ele diz aqui: porque eu vi qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava. E quando ele estava no judaísmo, ele diz aqui, aqui vai mostrar o quanto Paulo foi dedicado quando ele veio para o Evangelho. Por quê? Porque ele já fazia isso antes. Irmão, do jeito que você já é, você vai receber aquilo que você já é, você vai receber o Evangelho e você vai poder melhorar o que você já é, sim. Mas é aquela história, aquilo que está em você, todas as suas potencialidades, elas vão se estabelecer no Evangelho. E se você crescer nisso depois, essas potencialidades só serão aumentadas, traduzidas em multitalentos você poderá ter e usar para o teu bem e para a glória de Deus, claro. Então diz aqui: e na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições dos meus pais. Veja, ele diz aqui, ele estava à frente de muitos da idade dele e era zeloso. Por quê? Porque ele era dedicado. Ele diz, e era zeloso. Então, Paulo é um exemplo para nós. Então, você quer, no que você faz, ser bem-sucedido, procure estar à frente e seja zeloso com relação ao que você faz, para que as coisas aconteçam na tua vida, e elas irão acontecer. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer,
e me chamou pela sua graça, aprove. Ele diz claramente: aquele que me separou antes de eu nascer. Interessante aqui, né? O chamado de Deus para a tua vida é antes da tua existência. E Deus chamou você, cada um de nós, para fazermos grandes coisas. Nós é que deixamos a vida aí passando e não fazendo nada. Deus chamou você para grandes coisas. Eu quero enfatizar isso aqui na tua vida, para a tua vida. Separou antes de nascer e depois chamou. O chamado que Paulo está falando aqui é o chamado eficaz, não é aquele chamado, quem quer tomar uma decisão por Cristo, não. Ali a pessoa toma a decisão dela, vamos dizer assim. Mas o chamado eficaz é aquela obra que o Espírito de Deus faz no coração para transformar a vida. E é o chamado que você não vai resistir, não vai ter jeito. É uma obra de Deus, porque está chamando você para ela. E me chamou pela sua graça. E não chamou porque ele fosse legal. Chamou justamente, falou no coração dele justamente porque ele não estava sendo legal com o povo de Deus, com a igreja, mas ele estava fazendo isso porque ele não sabia, ele achava que o Jesus que eles estavam pregando era um impostor e que tinha mesmo que combater, porque a palavra dizia isso. Mas com todo o zelo, com toda a força, ele perseguiu, lutou contra. E aí ele diz aqui: quando, porém, que me separou antes de eu nascer, me chamou pela sua graça, aprove. Ele quis fazer isso. Aprove revelar seu Filho em mim, mostrar quem era Jesus. Jesus era o Cristo, o Messias, o Deus vivo feito homem. E disse, inclusive, para que eu pregasse aos gentios, como quem diz aqui para a igreja da Galácia, para pregar para vocês e hoje para nós. E para esses muitos que estão aí querendo viver no judaísmo ou numa fé judaizante, essa pregação de Paulo é para você hoje, que faz parte desses muitos aí. Pregar para os gentios. O evangelho de Paulo é para os gentios. Não é um evangelho para levar você para se tornar um judaizante. Não é para você se tornar alguém que se baseia na lei mosaica. Não é para você se tornar um legalista que fica só apontando um em outro. E também um legalista que se cobra e sofre demais. Porque o tempo todo está no céu, está no inferno, está no céu, está no inferno. Uma hora perdeu a salvação, outra hora ganhou a salvação. Não entendeu ainda o evangelho da graça de Deus. Não recebeu a graça de Cristo e a paz que excede todo o entendimento. Vive essa luta terrível que te adoece. E que te adoece, não é só espiritualmente não, te adoece emocionalmente. É igual aquela coisa que eu atendo, eu sou psicólogo, e aí, como eu tenho visto no meio dos crentes, dos religiosos, que a pessoa não pode nem adoecer, ela pode ter uma dor de dente, uma dor de cabeça, quebrar uma perna, ter um ataque cardíaco, mas ela não pode ter um problema emocional, porque se for de Deus, não pode ter problema emocional. Quer dizer que eu posso ter um problema de qualquer ordem, mas emocional, psicológico, eu não posso. Que história é essa? E aí as pessoas sofrem no meio lá da igreja, participando dessas coisas religiosas aí, e sem poder falar do seu sofrimento, porque está endemoniado, quando que a pessoa é de Cristo. Então Jesus chama você para a liberdade, você ser liberto. É porque você tem depressão, transtorno de pânico, bipolaridade, que você está endemoniado, não. Isso é um problema, isso é um transtorno. Isso é um problema que você tem psicológico, como outras pessoas têm em outras ordens, como eu citei já aqui. Você precisa, assim como elas precisam tratar dos dentes, tratar do coração,
tratar da pele, você precisa tratar do seu emocional, do seu psicológico. Mas a religião colocou isso sobre você. E você precisa disso tudo que estão falando para você, você precisa de libertação. Mas sabe qual é a libertação? De se libertar dessas pessoas e desse meio. É isso que você precisa se libertar. É disso que você precisa de libertação. Paulo, quando recebeu a revelação, como você está recebendo agora, ele diz aqui, ó. Quando ele foi revelado, versículo 16, para que eu pregasse entre os gentios sem detença. Eu não me detive mais. Eu não consultei carne nem sangue, nem pai, nem mãe, nem avô, ninguém, não consultei ninguém. Ele diz, e nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, Pedro, João, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Eu voltei lá, onde eu tive um encontro com Jesus, no caminho de Damasco, eu voltei para lá de novo. Eu não fui procurar nada nem ninguém não, porque eu já tinha recebido, já tinha entendido. Então você também, isso tem oprimido você. Ah, mas eu tenho um amigo lá, meu irmão, está te matando, está te destruindo, está acabando com a tua vida. Deixa isso de lado, Deus não quer isso para você não. Deus quer você livre. Eu tenho gente aqui que está me assistindo, que estava há muito tempo precisando assistir isso, ouvir isso. Está ouvindo agora porque tinha medo, estava com medo. Eu estou com medo do meu irmão, da minha mãe, porque é dessa igreja, do meu pastor, das pessoas que estão lá, que são muito meus amigos. Mas isso aí não levou você para lugar nenhum. Antes você está depressivo e ainda recebe a pecha, o apelido de endemoniado, de oprimido pelo diabo, quando você tem são coisas físicas e emocionais. E você tem que se cuidar, se tratar com a bênção de Deus, você vai ficar bem. Tá certo? Então eu quero orar por você e com você, porque eu quero que você entenda isso. Compreenda isso. O Evangelho da graça de Deus liberta. E você não vai deixar de ter problemas. Você vai entender os problemas que você tem e vai saber como lidar com eles. Isso aqui é o mais importante e libertador.